Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio da primeira temporada do Backstage. E como os demais episódios, este não será diferente. Será extraordinário e também revelador, impactante na sua vida. Portanto, se prepare, porque começa agora o 11º episódio do Backstage. Este é o 11º episódio da nossa primeira temporada do Backstage e o tema de hoje é a Lei de Deus. Você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Você entende a relevância e importância deste assunto? Ou será que você faz parte do grupo que pensa que os 10 mandamentos não é mais válido, foi abolido e não deve ser mais obedecido? O tema de hoje é especial e eu convido você a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para juntos estudarmos este tema tão valioso. Pegue a sua Bíblia e participe desta oração agora que iremos fazer, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para estudarmos, entendermos e vivenciarmos em nossa vida as mensagens, as boas novas do Evangelho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos felizes porque mais uma vez no Backstage nós estamos conectados virtualmente e abençoados na vida real por estarmos então, Senhor Deus, conhecendo cada dia mais a Tua Palavra. Por favor, Deus Espírito Santo, ilumina a nossa mente, nos dá discernimento, compreensão, sensibilidade de espírito, para que possamos, Senhor Deus, entender as verdades neste livro apresentadas e colocar em prática na nossa vida pelo poder de Deus. Que essas bênçãos alcancem a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham e acompanham os episódios aqui do Backstage. Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, nós vamos então estudar hoje os 10 mandamentos da Lei de Deus. E para você que já conhece, vai ser um reforço. Para você que talvez nunca tenha ouvido falar sobre os 10 mandamentos, ou tenha ouvido de forma assim meio que parcial, por cima, alguma coisa assim bem superficial, hoje vai ser a sua oportunidade para que você conheça ainda mais sobre a Palavra de Deus e, de maneira específica, sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão relatados na Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Então nós vamos fazer um acordo aqui agora. Você vai guardar essa passagem bíblica aí, ou você pode abrir e ir acompanhando ao longo do episódio aqui, ao longo da explicação. Mas Êxodo capítulo 20, versos 3 ao 17, eu vou te dar como tarefa de casa você separar um tempinho para ler, recordar ou aprender os 10 mandamentos da Lei de Deus, tá certo? Do verso 3 até o verso 17 do capítulo 20. Mas nós vamos focar, sobretudo, na essência, na relevância, na importância do motivo e no motivo da existência dos 10 mandamentos da Lei de Deus. Então nós vamos convidar você agora, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 31, no verso 18. Nós vamos aqui abrir o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. O capítulo é o capítulo 31 e o verso é 18. Este verso, essa passagem bíblica vai nos mostrar o quão importante é este conteúdo da Palavra de Deus devido à sua origem. Quem escreveu, né? E quem comunicou esses 10 mandamentos? Vamos ver? Êxodo capítulo 31, verso 18. Acompanhe a leitura. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Queridos, a passagem bíblica que a gente acabou de ler em Êxodo capítulo 31, verso 18, apresenta que o próprio Deus deu a Moisés, olha só, o seu servo Moisés, as tábuas de pedra, escritas então nelas os 10 mandamentos.
E o especial aqui deste verso é que a Bíblia diz que foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Você nunca parou para se perguntar o quão relevante isso torna a mensagem dos 10 mandamentos? Porque existem muitas pessoas que questionam a Bíblia Sagrada por terem sido escritas por homens. Ah, foram homens que escreveram, talvez não seja tão digno de confiança assim, é um livro antigo e por aí vai. Nós já estudamos sobre a Palavra de Deus, inclusive foi o primeiro episódio dessa temporada. Se você não assistiu, volta lá no canal, assiste o primeiro episódio, pois nós falamos sobre a Palavra de Deus e demos motivos de acreditarmos na veracidade das Sagradas Escrituras. Mas o curioso, interessante, é que se porventura alguém te disser que não acredita na Bíblia porque foi escrita por homens, você pode chegar para essa pessoa e dizer o seguinte: então vocês acreditam pelo menos na única parte que foi escrita pelo próprio dedo de Deus? Porque os 10 mandamentos, amigo, foram escritos pelo próprio dedo de Deus. No mínimo, isso torna a mensagem dos 10 mandamentos relevante, poderosa e é muito especial para que eu e você possamos hoje compreendê-la ainda mais, tudo bem? Então vamos lá e vamos estudar mais a respeito dos mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Existe uma inquietação, um questionamento que muitos fazem referente aos 10 mandamentos. Qual que é? É este aqui, ó. A lei foi abolida? Será, amigo, que a lei foi anulada, encerrada? Será que ela ficou no passado? Os 10 mandamentos não precisam ser mais obedecidos, observados? Será que foi o próprio Cristo que aboliu os 10 mandamentos, como alguns sugerem aí? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Ou melhor, vamos dizer o que o próprio Jesus diz a respeito e suas palavras foram relatadas nas Sagradas Escrituras? Vamos ver? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 17. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, e o verso é o verso 17. Diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra do Senhor é clara, direta e ao ponto ao dizer que Jesus Cristo, em sua vida e ministério aqui na terra, ele fez de tudo e conseguiu para viver na prática os preceitos dos 10 mandamentos. Tudo que o Evangelho diz a respeito de Jesus, tudo que estava profetizado a respeito de Jesus, Jesus cumpriu em sua vida. E uma dessas coisas era a obediência a Deus. E a obediência levava também à obediência aos 10 mandamentos. Você é seguidor de Jesus? Você realmente é alguém que se preocupa em fazer a vontade de Jesus? Você é alguém que olha para Jesus como modelo da sua vida, como seu exemplo, o exemplo a ser seguido? Se a resposta for sim, então, por favor, entenda uma coisa. Se Jesus é o seu modelo e se você o usa como exemplo a ser seguido, você deve sim se preocupar com a guarda dos 10 mandamentos, porque Jesus obedeceu os mandamentos. Então, siga o exemplo de Jesus, e não só de Jesus, mas dos demais apóstolos, da própria mãe de Jesus, Maria. Maria também guardou os mandamentos. José, o pai de Jesus, também guardou os mandamentos. O apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago e por aí vai. Todos eles guardaram os 10 mandamentos, tá bom? Mas não termina por aí não, as inquietações, os questionamentos, as dúvidas sobre os 10 mandamentos. Veja, por exemplo, essa afirmativa aqui, que diz o seguinte: não precisamos obedecer à lei, pois vivemos na graça e por ela somos salvos. Você já ouviu dizer que nós estamos vivendo na graça? E por estarmos vivendo na graça, nesta suposta nova aliança, nós não precisamos guardar os mandamentos? Você já ouviu alguém dizer isso aí? Ah, nós somos salvos pela graça, não é pela lei não. A gente não precisa mais guardar esses mandamentos não, esses preceitos aí de homens ou a lei de Moisés, né? Porque Cristo encerrou, anulou e aboliu na cruz do Calvário quando ele morreu. Nós precisamos aqui fazer separação entre a obediência à lei e a salvação pela graça, tá bom? Nós vamos para um texto bíblico agora, que está em Romanos capítulo 3, versículo 31, onde o apóstolo Paulo trata este assunto da salvação pela graça, da obediência à lei, né, a salvação mediante a fé, com os romanos. Romanos capítulo 3, verso 31.
Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler e nós vamos explicar para você alguns detalhes e passar algumas informações importantes. Romanos, capítulo 3, verso 31. Palavra de Deus diz o seguinte, acompanha aí a leitura. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Queridos, é verdade que nós somos salvos pela graça. Mas é verdade também que sempre foi assim. Não é agora que nós estamos vivendo pela graça, sendo salvo pela graça. Todo ser humano após o pecado só pode e só podia ser salvo pela graça. Por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela graça de Deus. Eles não mereciam ser salvos, mas eram salvos pela graça. Só que como é que acontecia essa salvação? Era mediante a fé que eles tinham num Salvador que ainda viria. Então eles eram salvos por acreditarem, por confiarem, por terem fé na vinda do Messias, no Salvador. Quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, a partir dali as pessoas são salvas, ainda pela graça, mediante a fé no Salvador que já foi crucificado, no Messias que já veio e foi oferecido na cruz do Calvário como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, desde que entrou o pecado, nós somos salvos pela graça. Isso não é a nova aliança. A nova aliança é mais velha do que a gente imagina. Por quê? Porque antes mesmo do homem cair em pecado, o plano da salvação já existia. E logo após o homem, Adão e Eva, caírem em pecado, a graça lhe foi apresentada quando Deus, por exemplo, preparou ali vestes com peles de cordeiro, fazendo uma simbologia, olha só, com a justiça que seria imputada ao ser humano uma vez que ele aceitasse Jesus como seu Salvador pessoal. Então, amigo, ser salvo pela graça é mais antigo do que muita gente está dizendo por aí. No entanto, será que a gente, pela fé, anula a lei? É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos. Não, de maneira nenhuma. Eis o texto aqui, ó, Romanos 3,31. De maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. Vamos para outro texto que vai reforçar esse entendimento e vai nos auxiliar no estudo deste episódio, tá bom? Romanos, ainda no livro de Romanos, capítulo 6, passe algumas páginas aí. Capítulo 6, nós vamos ler os dois primeiros versos do capítulo 6, verso 1 e verso 2. Diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Você consegue entender a mensagem por trás deste verso aí? O que o apóstolo Paulo está sugerindo é que aquele que foi salvo pela graça de Cristo Jesus não deve andar em uma vida de práticas de pecado. E lembre que a palavra de Deus diz que pecado é a transgressão da lei. Então, se alguém disser para você que a lei não deve ser obedecida, não deve ser guardado os mandamentos, porque Cristo morreu na cruz por nós e agora nós somos salvos pela graça, muito cuidado com isso aí. Por quê? Porque, em outras palavras, a pessoa está dizendo assim para você, agora você pode transgredir a lei, porque se você não obedece à lei, você transgride a lei. E se você transgride a lei, você vive em pecado. Então quer dizer que a graça de Cristo, ela nos autoriza a permanecermos no pecado? Na transgressão da lei? A resposta é não. E essa resposta foi justamente o apóstolo Paulo que deu aos romanos. Então, queridos, de forma alguma, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos foi abolida na cruz do Calvário. O que foi abolido na cruz do Calvário foi a lei cerimonial. Aquela lei que diz respeito a todo o cerimonialismo do santuário, que já foi um assunto aqui dos episódios anteriores do Backstage. Então, o cerimonialismo que acontecia no santuário terrestre apontava para a vinda do Messias. Tudo ali, o sumo sacerdote, o cordeirinho, o sangue, os móveis do santuário, tudo fazia menção à vida e ao ministério e à obra de Jesus Cristo. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, todo o cerimonial ali que acontecia em torno do santuário deveria parar. Então, a lei cerimonial, sim, esta foi cravada na cruz porque o cordeiro foi morto. E uma vez que Jesus foi morto, os cordeirinhos, os animais, não precisavam mais ser imolados, serem mortos. O cerimonial não precisava mais acontecer, porque Cristo já veio. Você entendeu? Vamos para outro texto da palavra de Deus que vai nos dizer
o porquê que a lei, os 10 mandamentos, é tão atacado assim, é tão atacada, é tão perseguida, né? Nós vamos entender que isto é motivo, é resultado de uma profecia. Em Daniel capítulo 7, verso 5, vá abrindo a sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 7, verso 25, relata uma profecia que deixa claro que a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, seriam perseguidos, seria alterado, modificado. Mas por que isso? É porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, revelam o caráter de Deus, a personalidade de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus. É isso que a lei quer nos apresentar. A lei reflete o caráter de Deus. A Bíblia diz que a lei é justa e boa. Então, amigo, tudo aquilo que reflete o caráter de Deus, tudo aquilo que nos leva a conhecer mais sobre a misericórdia de Deus e a pessoa de Jesus Cristo, é óbvio que vai ser foco do ataque de Satanás. A Bíblia, por exemplo, foi muito perseguida e ainda hoje é perseguida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Os 10 mandamentos, por revelar o caráter de Deus, também é perseguido. Vamos ler Daniel capítulo 7, verso 25. Leia aí comigo, Daniel capítulo 7, verso 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, e observe, e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amigo, Daniel capítulo 7, verso 25, diz a respeito de um poder, olha só, que cuidaria de mudar os tempos e a lei. Este poder que se coloca contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, é um poder utilizado por Satanás. E nós conseguimos identificar, no contexto de Daniel 7, no próprio contexto do livro de Daniel, nós conseguimos identificar este poder como sendo o papado. O papado se encarregou de modificar a lei de Deus. Você que relembrou conosco aqui os 10 mandamentos, você deve ter percebido que talvez alguns desses mandamentos estejam bem diferentes do que geralmente é ensinado por aí fora. Por exemplo, se você pegar o catecismo católico, o guia de doutrinas dos mandamentos de muitas igrejas, do que as igrejas ensinam por aí, na maioria delas, você vai perceber que o que se ensina sobre os 10 mandamentos no catecismo católico e no catecismo de algumas outras igrejas, olha só, a maioria delas, por sinal, não está de acordo com o relato dos 10 mandamentos que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, que eu desafiei você a ler depois com calma. Você vai perceber que, primeiro ponto, o mandamento número 2, ou o segundo mandamento, que diz não farás para ti imagens de esculturas, este foi abolido, foi apagado. Amigo, se você é católico, ou se você conhece alguém católico, se você quiser fazer uma pesquisa e puxar o catecismo aí da Igreja Católica, você vai perceber. O segundo mandamento da lei de Deus, ele foi retirado, porque diz justamente não fazer imagens de escultura. Perceba. Outro mandamento que foi alterado aí foi o 10º mandamento, que diz sobre o não cobiçar as coisas do próximo, A casa, os bens, a mulher, enfim. Este mandamento no catecismo foi dividido. Ele virou o 9º e o 10º. Por quê? Porque o segundo foi retirado. Se retirasse um e não completasse, ficaria só com 9. Então pegou o 10º e dividiu. Só que não termina por aí não. Dá uma observadinha no 4º mandamento. Na Bíblia Sagrada diz que o 4º mandamento se refere à santidade de um dia chamado sábado. Só que no catecismo é alterado para o domingo. Então perceba, a profecia que dizia que o mandamento seria alterado já se cumpriu. A lei foi alterada, o mandamento foi alterado, foi distorcido, foi trocado, foi substituído. No entanto, muita atenção para o texto que nós vamos ler agora. Porque esse texto que nós vamos ler agora, que está no livro de Apocalipse, ele faz um alerta, olha só, para todo aquele que alterar as palavras da profecia deste livro e que inclui também os mandamentos de Deus. Vamos ler? Está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, nós vamos ler os versos 18 e 19. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura aí, o alerta que a palavra de Deus dá.
Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amigo, você entendeu o alerta que a palavra de Deus quer dar para mim, para você e em especial para aqueles que modificam a lei de Deus, a palavra de Deus, as sagradas escrituras? Amigo, a Bíblia não autoriza, Deus não autoriza nem retirar, nem acrescentar. Se alguém retirar, lhe será retirada a salvação. Se alguém acrescentar, lhe será acrescentada as pragas. Observa aí, o castigo será muito maior para aqueles que acrescentarem coisas que não devem ser acrescentadas na palavra de Deus ou no mandamento. Então, amigo, se alguém um dia se aproximar de você e disser que os mandamentos não são mais válidos, não devem ser mais observados, muito cuidado. Por quê? Porque isso é o objetivo de Satanás, fazer com que você não obedeça aos mandamentos de Deus. Se alguém se aproximar de você e disser que os mandamentos foram alterados, foram atualizados, né, por autoridade da igreja, amigo, Deus não concedeu essa autoridade para seu ninguém. Muita atenção. Se você, amigo, faz parte de uma denominação religiosa que te ensina mandamentos que não têm apoio bíblico ou que te ensinam a não obedecer os mandamentos de Deus, muito cuidado com isso. Tome a decisão de sair deste lugar. Por quê? É a sua salvação que está em risco. A palavra do Senhor disse que ai daquele, amigo, que tirar ou acrescentar quem nós somos para alterar o mandamento de Deus. Observe esse cálculo aqui, 10 menos 1. A resposta já está na ponta da língua, né? Então, naturalmente, nós somos levados a pensar que a resposta é 9. Só que dentro de um contexto dos 10 mandamentos, né, um contexto espiritual bíblico no que diz respeito à guarda dos mandamentos, a resposta aqui de 10 menos 1 não é 9. Na verdade, a resposta correta é 0. Mas como assim é 0? Sim, 10 mandamentos menos 1 não é 9, é 0. E qual é o princípio bíblico que comprova isso aí? Ou a base bíblica, ou o texto bíblico? Está no livro de Tiago, amigo. Abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 2, verso 10. Vamos pegar aqui a base bíblica para confirmarmos o resultado de que 10 mandamentos menos 1 é igual a 0. Palavra do Senhor, Tiago, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, olha só, se torna culpado de quantos? De todos. Você entendeu aí? A palavra do Senhor está nos dizendo o seguinte: não adianta obedecer 5, 6, 7, 8 ou 9 mandamentos e deixar um de fora. Não adianta ser quase lá ou quase tudo. A verdade aqui é que é tudo ou nada. Porque aquele que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele se torna culpado de todos. Então, amigo, talvez você pegue o mandamento da palavra de Deus, o mandamento que está relatado no catecismo, você compare e diga, está bem semelhante, né? De fato, não existe o segundo mandamento aqui, o 10º foi dividido, o sábado foi trocado para o domingo, mas os outros estão ok. Repito a palavra de Deus aqui, Tiago 2,10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Você entendeu a importância, a relevância desse assunto? Nós temos que tomar uma decisão de seguir o que a tradição humana ou a tradição de uma religião nos ensina, ou seguir o assim diz o Senhor, o que está na palavra de Deus, como está na palavra de Deus. Amigo, você precisa tirar a prova real da sua fé. Você precisa se questionar. Será que você realmente está acreditando naquilo que é verdade bíblica? Será que você foi ensinado a seguir e a obedecer aquilo que é palavra do Senhor? Ou será que você está seguindo preceitos humanos? Será que você está levando como verdade mensagens que foram distorcidas?
que foram diminuídas ou acrescentadas da palavra de Deus. Muito cuidado com isso, eu repito, o que está em jogo, amado, é a sua salvação. Mas, falando em salvação, eu quero lhe dar um alerta aqui para que a gente não vá para os extremos desse assunto, nem 8, nem 80. Nem pensar que a gente não precisa guardar a lei, porque a gente vive na graça. Repito, desde que entrou o pecado, todo ser humano vive pela graça, amigo, e é salvo pela graça, mediante a fé, salvo pela graça. É claro que sim. Mas a graça não anula a lei, de acordo com o apóstolo Paulo falou. Até porque, pare e pensa um pouquinho, por que existe graça? Porque nós não somos merecedores. Se fôssemos merecedores, não precisava da graça, né, de Deus, porque graça é um dom imerecido. Mas se você não tem pecado, amigo, você é merecedor da salvação, entendeu? Mas como todos pecaram, de acordo com Romanos capítulo 3, verso 23, né, diz que todos pecaram e todos nós estamos destituídos da graça de Deus, perceba, nós precisamos dela. Nós precisamos porque somos pecadores. E porque somos pecadores? Porque transgredimos a lei. A Bíblia diz que o pecado é transgressão da lei. Então só existe o pecado porque de fato existe a lei. E a lei foi transgredida, então a gente se tornou pecador. E por se tornar pecador, a gente precisa da graça. Mas se não existisse a lei, não tinha para que existir a graça. Porque se não existisse a lei, não existiria o pecado. Se não existisse o pecado, para que a graça? Para que a salvação? Para que a cruz? Para que Jesus? Então a graça não anda de mãos separadas com a lei. Muito pelo contrário, anda de mãos dadas. Estão ligadas uma à outra. E nós vamos entender mais a respeito desse assunto, tá bom? O alerta que eu quero dar para você aqui agora, que é o outro extremo, é pensar que nós podemos ser salvos mediante os méritos da obediência dos mandamentos. Amigo, a lei não salva ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém vai ser salvo porque está guardando a lei. Ninguém vai ser salvo porque guardou o primeiro mandamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, décimo, os 10 tudinho. Não, amigo. Se a lei salvasse alguém, quem deveria ser crucificado na cruz do Calvário não era Jesus, e sim as tábuas dos 10 mandamentos. Ninguém é salvo pelos seus próprios méritos. A Bíblia não dá base para a gente acreditar que o ser humano pode ser salvo mediante as obras da lei. Entendeu? Nós somos salvos pela graça, porque nós não merecemos. Mas então como é que fica essa questão da obediência à lei? Nós vamos chegar lá. Faça o seguinte, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, nós vamos ler 2 versos, o verso 8 e o verso 9. Só para comprovar que de fato a lei não pode salvar ninguém, tá bom? Então vamos lá? Efésios capítulo 2, nós vamos ler os versos 8 e verso 9. Vamos ler. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Está claro que, de fato, a lei não pode salvar a gente, não são as nossas obras que nos salvam, mas quem nos salva é Jesus Cristo, é a graça em Jesus, e a gente se apodera dessa salvação pela fé, porque a fé é o braço que alcança a graça, olha só, e faz-nos ser, então, merecedores em Cristo, e não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Mas vamos continuar o nosso entendimento aqui. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Nós vamos ler mais um texto que irá nos dar um entendimento a respeito desse assunto. A palavra do Senhor diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você percebeu? Mais um texto aqui no livro de Romanos, capítulo 3, verso 20, dizendo que, olha, por obras da lei, porque você está obedecendo ao mandamento, guardando os mandamentos, você vai ser justificado, você vai ser salvo? Não, não. A lei não salva. A lei, na verdade, mostra para você o quanto que você está transgredindo, o quanto que você é pecador. Ela faz com que você tenha conhecimento dos seus pecados. E por que isso é importante? Nós vamos chegar lá, que é justamente entendermos qual que é a finalidade da lei. Se a lei, amigo, não pode nos salvar, para que ela serve então? Embora a lei não possa nos salvar, ela nos condena. Como assim, pastor? Sabe por que ela nos condena? Porque ela mostra onde a gente está errando.
Mas por que eu preciso saber onde eu estou errando? Primeiro, para entender que somos pecadores. Até porque, se não entendermos que somos pecadores, como que nós vamos alimentar o desejo e a necessidade de salvação? Pensa aí um pouquinho. Enquanto você está pensando, aproveita e vai abrindo aí em outro texto da Palavra de Deus. Romanos, capítulo 7, verso 7. Romanos, capítulo 7, verso 7. Acompanhe a leitura. O texto bíblico diz o seguinte: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Você entende que uma pessoa, para ser salva, ela precisa aceitar a salvação, porque a salvação não é obrigatória? Jesus não vai forçar ninguém a ser salvo. A pessoa tem que querer. Só que para que esse querer seja genuíno, a pessoa precisa entender o seu estado de pecador, de perdido. Ele precisa entender que nada do que ele faça pode salvá-lo. Que nenhuma obra que ele realize pode justificá-lo. Que ele precisa única e exclusivamente de Cristo. Mas como é que ele vai chegar a essa compreensão? Através da lei de Deus. Pois a lei vai mostrar para ele o pecado dele. Vai alertar do que é certo e do que é errado. E uma vez que ele cair em pecado, ele vai entender que está afastado de Deus, separado de Deus e, portanto, precisa de Jesus para ser salvo. Veja o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas, capítulo 3, verso 24. A palavra de Deus diz o seguinte, acompanha aí a leitura. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O interessante é que a Bíblia Sagrada, nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo utiliza um termo bem conhecido ali entre os Gálatas, para mostrar que a lei ocupa uma função muito importante na vida do cristão. Ela é chamada aqui no texto de aio. A lei serve de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era uma espécie de tutor das crianças, aqueles que eram responsáveis pela educação das crianças. Olha só que curioso. Quando a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, diz que a lei serve de aio para nos conduzir a Cristo, significa que a lei serve como um guia que leva o pecador até Cristo. E como é que ela faz isso? Mostrando para o pecador que ele está em pecado, que ele está sujo e que, embora a lei não possa salvar, conhece alguém que pode salvar. E aí a lei aponta para Cristo. A lei aponta o pecado do pecador e depois que ele reconhece que é pecador, a lei vai lá e aponta para Cristo dizendo, Cristo pode salvar você, limpar você, purificar você. Que extraordinário! Nós precisamos da lei para identificar que a nossa salvação não está em nós, na nossa força, na nossa sabedoria, mas em Cristo. É por isso que alguns assemelham a lei a um espelho. Por quê? Porque ao nos olharmos no espelho, nós vamos nos identificar se nós estamos sujos ou não. Se a gente perceber que alguma sujeira está no nosso rosto, nós não vamos esfregar o nosso rosto no espelho. Por quê? Porque a função do espelho não é limpar. A função do espelho é mostrar a sujeira, mostrar onde você está sujo. Mas você vai limpar onde? Na água, amigo. Você vai tomar um banho, vai jogar uma água no rosto. Mesma coisa acontece na nossa vida espiritual. A lei, amiga, é um espelho que mostra para você, quando você quer se deparar com a lei e perguntar onde estou errando, a lei vai mostrar para você, amigo, você está errando em tal ponto. Você não pode chegar agora e dizer, não, eu vou agora guardar a lei para ser salvo. Não, a lei não salva. A lei não limpa a sujeira do nosso pecado. Mas a lei vai mostrar quem salva. A lei vai dizer, olha, Jesus Cristo salva. Ele pode limpar você. E aí nós vamos recorrer a Cristo e nós vamos então nos arrepender dos nossos pecados pelo poder do Espírito Santo, nós vamos receber o perdão pelos méritos de Jesus e nós vamos ser purificados. Mas agora eu preciso fazer algumas perguntas para você. E eu gostaria que você refletisse nessas perguntas e fosse sincero com você mesmo. Pense na sua resposta, seja sincero na sua resposta e analise quais são as ações, as atitudes que você precisa tomar de agora em diante na sua vida.
Tudo bem? Primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você conhece Jesus? Conhece mesmo? De verdade? Então eu gostaria que você lesse um texto comigo. Está em 1 João, capítulo 2, verso 4. Você pode abrir sua Bíblia aí? 1 João, lá pertinho do livro de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, verso 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Amigo, quando eu perguntei para você se você conhece Jesus, eu gostaria que agora, comparando com esse texto aí a sua resposta, você refletisse novamente na sua resposta. Se você disse sim, eu conheço Jesus, e agora o mandamento diz que se você diz que conhece Jesus, mas não guarda os mandamentos de Jesus, você é mentiroso, então eu preciso que você reflita um pouco mais. Será que realmente você conhece Jesus? Porque se você conhece Jesus, o conhecimento que você tem de Jesus, que é um conhecimento que provoca salvação na sua vida, e uma vez que você foi salvo por Jesus, uma das características de quem foi salvo por Jesus é a obediência. A salvação de Jesus nos leva à obediência. O resgate que Jesus nos faz do pecado e nos traz para a sua maravilhosa luz, ele coloca dentro de nós a disposição para obedecer os seus mandamentos. Então, amigo, se você diz que conhece Jesus, mas não guarda os mandamentos de Jesus, a Bíblia está dizendo que você pode estar mentindo para você mesmo. E um mentiroso, de acordo com o livro de Apocalipse, não entra no reino dos céus. Então, amado, se você realmente aceita Jesus como seu salvador pessoal, permita que a obra da salvação possa operar na sua vida. E essa salvação operando na sua vida vai lhe tornar alguém obediente. Não é alguém perfeito, ninguém é perfeito, mas alguém que luta pelo poder de Deus para andar no caminho da obediência. Jesus não nos salvou para continuarmos em pecado. Jesus não nos libertou do pecado para voltarmos a sermos escravos do pecado, vivermos na prática do pecado. Não! Jesus nos salvou para uma vida de obediência, uma vida de adoração e de comunhão. Fique longe das pessoas que dizem, olha, o mandamento foi abolido, é do Antigo Testamento, é só de Moisés e do povo dele. Amigo, muito cuidado com isso. Se Jesus realmente tivesse abolido os 10 mandamentos na cruz do Calvário, quer dizer que nós poderíamos matar agora? Roubar? Porque o mandamento diz não matarás, mas se passou, então quer dizer que a gente pode matar? O mandamento diz não furtarás, mas se ele passou, se o mandamento foi abolido, se não deve ser mais obedecido, porque a gente vive na graça, olha só, perceba a loucura. Quer dizer que a gente pode roubar, pode adulterar, pode cobiçar, pode dizer falso testemunho, pode adorar outros deuses, olha que coisa, pode fazer imagem de escultura e adorar, prestar culto, prestar reverência, pode desonrar o pai e a mãe. Não existe lógica nisso. Perceba, não existe lógica nisso. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, tudo bem? A pergunta é, você ama Jesus? Ama mesmo? Claro que nós somos limitados, falhos, imperfeitos. O nosso amor é falho. Mas você realmente quer amar a Jesus de forma genuína? Quer a ajuda do Espírito Santo para isso? Entenda o texto agora de João capítulo 14, verso 15. Abra sua Bíblia aí, o Evangelho de João agora, tá? Capítulo 14, verso 15. Palavra do Senhor em João 14, verso 15 diz o seguinte, acompanhe a leitura. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entendeu? Você ama Jesus? Então o que é que você precisa fazer? Guardar hoje? Mandamentos. Para ser salvo? Não. Porque você já foi salvo. A camisa do time dos salvos é a obediência. Então vista a camisa da obediência. O Espírito Santo é que te faz obediente. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Palavra do Senhor revelou para mim e para você, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Sabe um outro texto que diz assim, pelos seus frutos os conhecereis? Os frutos de quem ama verdadeiramente a Jesus é a obediência. E a obediência aos seus mandamentos, conforme está aqui, nas Sagradas Escrituras. Amigo, Cristo Jesus tem um convite para fazer para você. E para mim também, para todos nós. Um convite para você que quer andar no caminho da obediência, no caminho da salvação.
Alguém, amigo, que deseja amar a Jesus verdadeiramente. Este é você? Se é você, então conheça mais a vontade de Deus para a sua vida. Imagina alguém chegar para mim e perguntar: Pastor Péricles, você é casado? Então eu respondo: sim, eu sou casado. Ah, legal. Como é o nome da sua esposa? Eu digo o nome da minha esposa. O que é que ela gosta? Eu começo a dizer. Que legal, pastor. Percebo que você de fato a ama. Você conhece ela. Sim, eu conheço. Eu convivo com ela. Eu sei o que ela gosta. Eu sei o que ela não gosta. Eu sei o que eu faço e ela detesta. Eu sei disso. A gente se conhece. E o conhecimento faz com que possa existir o amor. E o amor vai amadurecendo com o passar do tempo, com o nosso relacionamento. Ela me pede uma coisa e eu sou levado a fazer porque eu a amo. Eu sou imperfeito, é óbvio. Em algum momento vai ser desafiador para mim fazer. Em algum momento eu não vou estar tão empolgado para fazer. Mas o amor que está no meu coração será o motivador para que eu faça e não os interesses que eu possa vir a ter, sabe? O verdadeiro amor não é interesseiro e é este amor que Deus quer trabalhar no nosso coração. Não é obedecer para receber alguma coisa, não é obedecer os mandamentos para ser salvo, não. É obedecer o mandamento em resposta ao amor de Deus, em resposta a uma salvação que já opera em mim. É porque Cristo vive em mim que eu consigo obedecê-lo. É por conhecê-lo e admirá-lo que eu quero fazer a vontade dele. Eu não posso passar a minha vida toda dizendo que eu conheço a Jesus sem saber ao menos saber a vontade de Jesus para mim. É possível, amigo, que você que está nos assistindo, é possível, amiga, você que está aí acompanhando a transmissão, seja alguém que até hoje estava pensando que estava tudo certinho na sua fé, na sua crença, e percebeu que não está, que te ensinaram uma coisa que não é bíblica, ou que deixaram de te ensinar uma coisa que está na palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para você, amigo, que nunca ouviu falar sobre os mandamentos até hoje. Foi a primeira vez. Jesus está se revelando para você hoje. E através dos mandamentos, Ele quer que você conheça o caráter dele. Perceba cada mandamento. Por trás dos mandamentos está o desejo de Deus de que você seja feliz. O mandamento é para te proteger. Quando Deus diz não, Ele está escancarando os portais do céu para você. Quando Deus te diz não faça isso, é pensando no teu bem. É por saber que se você fizer, tem tudo para dar errado. Tem tudo para você sofrer. Tem tudo para o seu casamento se deteriorar. Tem tudo para a tua saúde também se deteriorar. Tem tudo para que você perca a salvação. Por isso ele diz, por aqui não, por ali não, por aqui sim. Segue em frente. Nós precisamos do mandamento. O mandamento não limita a nossa liberdade, muito pelo contrário, garante a nossa liberdade. Garante, amigo, a nossa possibilidade de vida eterna. Não porque Ele vai nos salvar, mas porque Ele vai alertar a gente quando a gente estiver errado. E vai dizer assim, corre para Cristo. Vai lá para Jesus. Ele vai te ajudar. Ele vai te perdoar. Ele vai te purificar. E, amigo, quando Ele purifica a nossa vida, quando Ele nos ajuda, nós passamos a obedecer os mandamentos. E quando a gente obedece os mandamentos, Ele deixa de nos acusar. Por quê? Porque a gente abandonou uma vida mergulhada em pecados, uma vida de transgressão da lei de Deus. E a gente iniciou uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida a Jesus, nova criatura nós somos. O seu desejo é fazer a vontade de Jesus? O seu desejo é conhecer cada vez mais a vontade de Jesus? Amigo, eu estou falando com você aí. Presta um pouquinho de atenção agora aqui. Jesus quer te fazer feliz. E Ele está dando um caminho. Aceite-o como o Senhor da sua vida. Aceite como o Salvador da sua vida. Permita o Espírito Santo trabalhar na sua vida e te fazer obediente aos mandamentos de Deus. Você vai ser verdadeiramente feliz. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Amigo, não dá para explicar tudo, mas dá para viver tudo isso. E você precisa tomar a decisão de viver. Se essa é a sua escolha, se essa é a sua vontade, então, amigo, custe o que custar. Se tiver que abandonar uma denominação religiosa para fazer a vontade de Deus, porque aquela denominação religiosa não está ensinando a guardar os mandamentos de Deus, então, amigo, que assim seja. Sai fora e vai fazer a vontade de Deus. Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus deve sentar no trono do seu coração. É Ele que deve guiar os seus passos. Você é dele.
independente das circunstâncias, que a sua escolha, que a sua decisão seja ser fiel a Jesus, aos seus mandamentos. Vamos orar por essa escolha? Vamos orar por essa decisão? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por esses mandamentos que deixam claro, Senhor, o teu caráter para nós, que deixam claro o teu cuidado conosco, o teu amor para com cada um dos seus filhos. Os mandamentos estão aqui para nos mostrar um caminho melhor, um caminho em direção a Cristo, que perdoa os nossos pecados, que transforma a nossa vida, que nos faz ser obedientes e que nos salva. Obrigado, Senhor. Realmente os teus mandamentos são justos e bons. A lei é justa, santa e boa. Louvado seja o teu nome. Abençoe a cada um que está ouvindo aqui a mensagem, está assistindo a transmissão. Que o Espírito Santo continue trabalhando no coração deles, fazendo com que eles desejem conhecer mais ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Te pedimos essas bênçãos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você de uma maneira muito especial. No próximo episódio nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Não desista de conhecer a verdade, porque ela vai te libertar. Deus te abençoe e até o próximo episódio.